Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para a recapitulação da lição. Nós vamos falar sobre a lição 6, essa lição realmente está muito especial. Mas antes de entrar na lição, você já sabe qual vai ser o meu pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. O nosso canal cresce a cada dia. Isso é muito bom saber que essas mensagens, essa informação relevante da Palavra de Deus tem chegado para cada vez mais pessoas. E se você gosta do conteúdo, você deixa aqui o seu like, curta. E o desafio também é de compartilhar. Eu quero que você compartilhe esse conteúdo com pelo menos 10 contatos. E uma outra informação importante, ative ali o sininho das notificações, que sempre que entrar um conteúdo novo, você vai ser notificado aí no seu aparelho, no seu computador, e é você ficando aqui cada vez mais próximo da gente. E não deixe de escrever aqui no comentário de onde você nos assiste. É tão gostoso a gente lendo os comentários e sabendo que essa mensagem tem chegado para cada vez mais pessoas. E eu vou mandar um abraço para algumas pessoas, inclusive, que deixou aqui o comentário embaixo, um abraço especial. E esse abraço vai para a Vânia Lúcia, que nos assiste de Itaperuna, Rio de Janeiro. Um abraço também especial para Raquel Fernandes, que nos assiste da Argentina. Um abraço também para Mônica Santos, que nos assiste do Recife. E um abraço para Ângela Sampaio, que nos assiste de Matinhos, Paraná. E antes da gente começar, vou fazer aqui a apresentação dos professores que aqui estão. Aqui ao meu lado nós temos o pastor Wesley Avelar, que é pastor aqui da Igreja Adventista. Um prazer estarmos juntos mais uma vez, pastor. Ricardo, estou muito feliz, estamos num novo trimestre e descobrindo tantas coisas maravilhosas. E ao lado de vocês, aí fica melhor ainda. Gente, que possamos aproveitar a lição de hoje, hein? Muito bom. Ao lado do pastor, está a Lívia Vilela, também mais uma vez aqui conosco. A mulher que manda prender, que manda soltar lá na minha casa, minha esposa. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Muito bom. E ao lado, nós temos ali o Adriano, diretor da classe Novo Tempo. Mais uma vez, um prazer estar aqui juntos. Muito feliz, Ricardo, mais uma vez pelo convite e estar participando desse projeto incrível aqui com vocês, né? E crescendo cada dia mais no estudo. E também gostaria de convidar você a participar conosco aqui em todos os sábados, às 9 horas da manhã, do Espaço Novo Tempo, Lago Sul. E também aproveito para pedir para você seguir lá o nosso Instagram, Novo Tempo, Lago Sul. Vai ser muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Muito bom. E nós agora vamos entrar na lição, mas antes da lição, claro, nós vamos nos curvar para falar com Deus. Você pode orar, Adriano, por favor? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez obrigado por essa oportunidade, Senhor, de aprofundar na Tua Palavra e que esse aprofundamento possa trazer, Senhor Deus, alívio, conforto e esperança ao nosso coração. Continue conosco, Pai, e com todos aqueles que estão nos assistindo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu me levantarei, é o título da lição número 6, e o verso para memorizar está em Salmos 12, versículo 15, que diz aqui: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Então, quando nós percebemos aqui, justamente, nós percebemos aqui, quem se levantará. Quando a gente conversa, nós perguntamos, quem é que vai se levantar? Nós temos aqui Deus. Deus irá se levantar. E que mais? Ele vai se levantar e vai pôr a salvo aquele que anseia por isso. E por que Deus fará isso? Por causa de quê, né? Poderia fazer essa pergunta, está aqui, ó. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Então, realmente, Deus, ele sente, ele percebe e ele tem amor justamente pelo sofrimento dos pobres, pelo gemido dos necessitados, e por isso ele vai se levantar e vai colocar a salvo todo aquele que anseia por isso. Então é nessa promessa que nós vamos nos fiar ao longo dessa semana e ao longo da nossa vida. E nós temos aqui na introdução alguns pontos importantes. Quando nós percebemos aqui que o autor da lição diz, qual é o desejo de Deus? Ele traz aqui, o desejo de Deus aqui, ó, Deus é longânimo, e ele retém a sua ira com grande tolerância, não querendo que ninguém pereça. Esse é o desejo de Deus. Deus não quer que nem eu, e nem que você, nem que nós pereçamos, mas Ele quer que todos se arrependam e mude os seus caminhos.
E uma coisa importante que a gente percebe aqui é justamente essa dissonância temporal, quando o autor diz aqui, embora o tempo apropriado de Deus seja para a sua intervenção, nem sempre coincide com as nossas expectativas humanas. Então, muitas vezes nós já queremos, com a nossa ansiedade, dar a resposta que Deus quer que vai dar. Nós queremos que Deus conclua a obra na nossa vida de acordo com o nosso tempo, e essa dissonância temporal muitas vezes nos leva ao desespero. Mas nós temos que confiar, colocar em oração, confiar e saber que no tempo de Deus tudo será feito e vai ser feito em benefício dos que o servem, dos benefícios dos que estão seguindo a palavra de Deus, guardando os mandamentos, tendo o testemunho de Cristo. Outro ponto importante aqui na introdução da lição é que diz que o único que pode oferecer de fato estabilidade e prosperidade nesse mundo é Deus. Por isso que eu digo, nós não podemos realmente buscar estabilidade e prosperidade fora de Deus, num cargo, num relacionamento, em qualquer outra coisa que esteja fora da promessa de Deus. Nós não temos estabilidade de forma alguma, que o único de fato que pode nos dar estabilidade e prosperidade é Deus. Então, e o último aspecto aqui da introdução é que diz que o aspecto duplo do juízo divino inclui libertação dos oprimidos e destruição dos ímpios. Outra coisa muito importante a gente pensar que muitas vezes nós vemos o mundo dizer: Deus aceita como eu sou, Deus é amor. Deus ele é amor, mas ele é juízo. E nós temos que ter responsabilidade para poder também endireitar a nossa vida dentro dos projetos de Deus, porque Deus nos ama, Deus é longânimo, mas um dia ele vai chegar para fazer juízo. E se a nossa vida estiver andando fora dos mandamentos, fora do projeto de Deus, certamente o juízo virá para todos nós. E assim nós começamos a nossa lição e entramos aqui na lição de domingo, pastor. O guerreiro majestoso. E o guerreiro, mas nós lemos aqui o Salmo 18, versículo 3 ao versículo 18, nós lemos o Salmo 76, lemos também o Salmo 144. E eu te pergunto, pastor, como que o Senhor é retratado nesses textos e o que essas imagens transmitem sobre a prontidão de Deus para libertar o seu povo? Ricardo, nós temos o costume, né, de ver ou de enxergar Deus de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Então, se a pessoa está extremamente feliz, vai enxergar essa faceta de Deus. Se a pessoa está no momento de tristeza, também vai buscar. E nos salmos, nesses que você acabou de citar, Deus ele é retratado como um guerreiro e juiz. E normalmente essa imagem, principalmente para a nossa geração, ela é muito estranha, porque a gente fala muito do Deus de amor, como você havia dito, e parece que o amor, pelo menos para as pessoas dessa geração, o amor ele não pode conviver com a correção, com uma repreensão, o que é uma falácia. É claro que o amor, o verdadeiro amor, ele é acompanhado de outros atributos que também são importantes. Senão vira bagunça, fica banalizado. Então, o salmista apresenta Deus como esse guerreiro majestoso, como esse guerreiro que também faz justiça. A gente vai ver um pouquinho disso mais para frente. Agora, quando a gente evoca essa imagem de Deus como um guerreiro, a gente temos que entender quais são essas guerras, né? E aí eu estou falando guerras realmente no plural da seguinte forma. Existe a guerra principal, que é essa entre o bem e o mal. E ele é o guerreiro majestoso que já venceu Satanás na cruz do Calvário e que, no tempo dele, vai concluir, né, essa guerra voltando nas nuvens dos céus. Então, essa é a principal. Agora, existem outras batalhas, existem outras guerras que são travadas e que a gente precisa também de Cristo, da pessoa do Senhor Deus, do Espírito Santo, como nosso guerreiro majestoso. Às vezes um conflito que envolve uma situação no trabalho, na família, às vezes um conflito pessoal, e nesses momentos também precisamos nos apegar a Deus como nosso guerreiro majestoso. Às vezes você que está saindo para pregar o Evangelho encontra ali um conflito, precisamos de Cristo como nosso guerreiro majestoso. Agora, o que é importante lembrar?
que apesar de Deus ter nos concedido dons e habilidades, a vitória vem das mãos dele. É ele que determina. O nosso problema, né, e aí aproveitando um pouquinho ainda dessa lição, é de que é no tempo dele. Nem sempre o nosso tempo coincide com o tempo de Deus. E aí é onde temos que treinar, permitir que seja produzido em nós os frutos do Espírito, inclusive o fruto da paciência. Então, ele é o nosso guerreiro majestoso e se nós confiarmos nele, como diz uma frase, uma expressão que é favas contadas ou batata. É batata. Certeza que nós vamos vencer, uma vez que ele é o guerreiro majestoso e não existe ninguém, nada que possa se comparar com ele. Amém, muito bom. Então, esse fruto da paciência, conforme o pastor mencionou, é um fruto que nós realmente temos que buscar em espírito, porque as coisas têm acontecido de uma forma muito rápida e muitas vezes a gente coloca a nossa ansiedade acima das coisas e acaba nos atropelando na nossa caminhada cristã. Chegamos agora na segunda-feira, Lívia, a justiça para os oprimidos, e nós lemos alguns salmos aqui, no Salmo 9, versículo 18, Salmos 12, versículo 5, Salmo 40, versículo 17, 41 a 3, 113, enfim, alguns salmos nós lemos, e eu pergunto aqui, qual é justamente a mensagem para nós, mesmo no momento presente? A gente tem uma falsa sensação de que um oprimido é alguém pobre, sem recursos materiais. Mas eu gostaria de focar nessa reflexão justamente isso. A opressão, aqui que os Salmos vêm levantando, ele não está falando da pobreza de recursos materiais, mas ele está falando da opressão. O que é opressão, né? É algo que está ali te sufocando, te abaixando, te oprimindo, né? Fazendo você não poder se erguer, está sempre ali como se fosse algo te empurrando para baixo. E essa opressão a gente vê, principalmente de uma maneira emocional, muito posta, né, na nossa sociedade. Nós somos opressores e oprimidos várias vezes, né? E Deus nos chama a atenção para que nós não sejamos os opressores. Aqui a lição fala da vulnerabilidade do desamparo. E eu sabia que eu tinha lido no Salmo, e eu consegui achar aqui que no Salmo 40, 17, Davi fala: eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Nos momentos de opressão, aonde nós estamos sendo realmente sufocados, esmagados pelas situações, Deus é que nos dá a libertação. E Ele faz isso de diferentes maneiras, mas uma que eu vejo muito Deus agindo na minha vida e na vida de pessoas próximas a mim, é mandando realmente socorro por outros. Às vezes você não tem o que fazer ali, você está oprimido, você não está vendo solução. E Deus manda um amigo, manda alguém, manda uma situação aonde aquela pessoa vem realmente te resgatar, vem conseguir te tirar daquela situação. E quando Deus fala desses grupos vulneráveis, nós estamos sempre nessa situação de vulnerabilidade. Porque talvez o nosso orgulho próprio não nos deixa perceber, mas nós estamos sempre vulneráveis. Não importa a nossa conta bancária, não importa quem sejamos, nós estamos sempre sujeitos a coisas ruins que acontecem. E pessoas para fazer o mal acontece o tempo todo. A gente vê, no caso, o país passou recentemente uma situação de uma mulher muito bonita, muito rica, muito famosa, que era o quê? Oprimida por um marido, que a maltratava, que a subjugava, que fazia sempre ela se sentir o quê? Não digna e não merecedora daquilo. E aí é muito difícil sair desse tipo de opressão, né? As viúvas, hoje ser viúva no nosso tempo não é tão terrível quanto era no tempo antigo, mas ainda assim hoje é difícil você ser viúva, você ser viúvo, você ser órfão, né? A situação de estar sozinho, sem o amparo de uma comunidade ou de uma família forte, te coloca com certeza muito mais exposto a determinadas violências físicas e psicológicas.
E o que a palavra de Deus nos exorta é que, como cristãos, nós devemos estar sempre vigilantes para que nós não sejamos os opressores e para que nós estejamos sempre apostos o quê? De, na situação de perceber que alguém está sendo oprimido, nós sejamos o quê? Instrumento de Deus para ajudar aquela pessoa a se libertar. Esse é o nosso papel. E, principalmente, vigiar para que nós não sejamos os opressores, né? Essa é a nossa maior lição e aprendizado do dia a dia. Que nós não venhamos a oprimir aqueles que estão abaixo de nós, né? Sobre os nossos filhos, tem muitos pais que são opressores. Muitas vezes nós somos os empregadores para que nós venhamos tratar os nossos funcionários, as pessoas que trabalham conosco com respeito e com consideração. Muito bom. Estamos todos em linha. Somos todos pecadores e todos carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E aí chegamos aqui na terça-feira, até quando julgarão injustamente, hein, Adriano? E aí nós pensemos aqui, na terça-feira eu tive justamente uma seguinte reflexão, que nós estamos vivendo, de fato, uma das maiores crises de lideranças mundiais, não é verdade? E justamente na terça-feira começa dizendo que o Senhor, Ele dotou os líderes de Israel, da autoridade. Mas autoridade para quê? Para manter a justiça. Os reis, eles deveriam exercer autoridade segundo a vontade divina. A preocupação central dos líderes deveria ser justamente garantir a paz e a justiça e cuidar dos desfavorecidos. E hoje, quando nós olhamos realmente as lideranças mundiais, nós percebemos que muitos se perderam desse foco principal. Hoje nós temos aqui, né, justamente até o Brasil, ele é um Estado laico, né? Que o Estado laico, ele justamente está aqui, ó. Ele é secular ou não confessional e deve ser compreendido como aquele que permite e respeita e protege e trata de forma igual todas as religiões, fés, compreensões filosóficas de vida, inclusive a não religião e a posições que negam a existência de qualquer divindade ou seres sobrenaturais, como o ateísmo. Mas aqui é uma outra linha de pensamento, nós vamos aprofundar muito nisso, mas a ideia é o seguinte, que quando Deus realmente doutou líderes, era justamente para que esses líderes pudessem realmente fazer a vontade de Deus e trazendo paz e justiça, especialmente cuidando dos desfavorecidos. Deixa eu fazer uma observação, Adriano, se me permite, antes de você falar, e eu trago isso assim, eu fui diretora da Liberdade Religiosa há muito tempo na nossa igreja e conheci de perto. Toda vez que existe uma situação de injustiça, né, de opressão, de autoridades, aqui a gente vai falar de juiz, a nossa igreja eu vejo realmente com grande orgulho o exemplo que nós damos. Nós saímos em defesa da liberdade religiosa, por quê? Porque nós não podemos defender só o que é peculiar à nossa doutrina, aquilo que nos convém. Mas à medida que nós deixamos de proteger o direito de cada um professar a sua própria fé, seja ela qual for, sendo ou não contrária aos meus próprios valores e princípios, eu estou também plantando o quê? Que daqui a pouco a minha liberdade hoje, né, por exemplo, de professar a minha fé, de guardar o sábado, se eu não defender de qualquer outra religião também o direito deles, esse ataque com certeza chegará a mim muito rapidamente. Então, só falando dessa questão do julgamento, né, que o tanto que a liberdade religiosa é importante para nós. Não só naquilo que nos é precioso, mas aquilo que é também para todos os outros. Sim, com certeza. É muito importante. Essa pergunta, né, até quando julgarão injustamente, eu acho que a gente fala sobre isso, eu acho que diariamente, nas conversas com amigos, enfim, família, né, dessa questão da injustiça, né, dessa questão do julgamento. E Deus é que ele, como o Ricardo colocou, ele dotou de autoridade os líderes para julgar o povo com justiça, com a justiça divina, né? Só que nós sabemos o que aconteceu, né? Eles deixaram, de fato, o caminho do Senhor e começou a julgar com a justiça própria, né? Só pelo fato do status ali, a função que ele exercia, né? Um sacerdote, enfim, ele era melhor do que o outro e podia julgar sem pedir orientação a Deus, né? Então a gente vê claramente aqui na lição que o que acontece, né? Quando os líderes pervertem a justiça e oprimem aqueles os quais são encarregados de proteger. Andam em trevas. Né? Só que Deus vai julgar eles também. Então, como nós já estudamos, vai chegar um dia
que todo mundo vai comparecer perante o Pai, né? E vai julgar ali, Deus vai julgar as suas ações, né? E o Salmo 82 também ele expõe de forma irônica, no caso, a apostasia de alguns líderes que acreditavam ser deuses acima dos outros, né? Embora Deus tenha dado autoridade e privilégio aos líderes de serem chamados filhos do Altíssimo e de representá-lo, Deus renunciou aos líderes maus e os lembrou de que eram mortais e estavam sujeitos às mesmas leis morais que todos. Então isso daqui nós somos levados a pensar no povo de Israel, mas vamos trazer para os nossos dias. Aqui também como líderes da igreja, líderes de algum departamento da igreja, que nós devemos buscar constantemente a orientação do Espírito Santo para que nas nossas decisões, nos nossos conselhos, enfim, tudo que for partir das nossas ações, do nosso trabalho, seja algo feito com justiça. Seja algo realmente guiado por Deus e não algo que vem de, eu tenho essa função, exerço essa função e por isso eu vou me comportar de tal modo de não buscar a orientação de Deus. Então isso é errado, né? E como nós percebemos ali, a gente acaba andando em trevas. Então nós não podemos deixar isso acontecer, né? Ninguém está acima da lei de Deus. Então seja do mais humilde que for, seja da pessoa que tem um cargo mais importante, mas devemos lembrar que perante Deus todos somos iguais, né? Todos somos iguais, somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Deus julgará o mundo e o povo de Deus também prestará contas a ele. Mais um detalhe que eu queria deixar em relação ao capítulo 82 aqui é que o capítulo 82 ele dá ênfase à soberania de Deus como verdadeiro Deus sobre todas as nações. Então, Deus, ele comanda tudo, como nós já dissemos aqui algumas vezes, mas nós precisamos internalizar isso, nós precisamos parar de dar importância, talvez, para um vídeo no YouTube que tem um conteúdo alarmista de que muitas coisas vão acontecer e essa pessoa que ela está propagando esse conteúdo, ela esquece de Deus. Ela esquece que Deus é soberano, que Deus que controla a história, que Deus ele está conduzindo tudo para acontecer da forma que deve ocorrer, para que a palavra dele se cumpra. Então nós nunca devemos esquecer de que Deus ele está no controle de todas as coisas e ele sim é o Deus de todas as nações. Então, mesmo os líderes que são chamados de deuses, né, mas são recortados da sua imortalidade. São lembrados de que eles são mortais, de que eles não são deuses. Inclusive essa palavra Deus que utiliza no Salmo 82 estava se referindo aos líderes, aos líderes de Israel, e não Deus de fato, né? Nós devemos então ter essa consciência de que a justiça de Deus, que muitas vezes nós cobramos nas nossas conversas, né? Porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, ela também vai vir sobre nós. Então, se nós não mudarmos a nossa forma de viver, de praticar, se não voltarmos a praticar a mensagem do Senhor, de como deve ser feita, um dia nós estaremos na presença de Deus sem palavras. E para você, essa história do juízo de Deus, o que te dá? Tranquilidade ou desespero? Importante a gente refletir acerca disso. Eu gostaria que você deixasse agora o comentário aqui embaixo, o que foi de relevante para você até agora, o que te trouxe de aprendizado, o que reforçou aquilo que você já sabe. Deixa aqui nos comentários para a gente lendo, e aí a interação fica muito gostosa, mesmo depois de você assistir a esta programação. Chegamos na quarta-feira, pastor, e nós temos aqui derrame sua indignação. Nós lemos aqui alguns salmos, Salmos 58, versículos 5 até o 8, Salmos 69, 22, 28, Salmos 83, versículo 9 a 17, lemos Salmo também 94, 137, e eu pergunto, quais sentimentos esses textos transmitem e quem é o agente de juízo nesses salmos? Nós encontramos nesses salmos um sentimento de indignação e, ao mesmo tempo, um sentimento de justiça, né, de vingança. E essa é uma temática muito delicada, porque nós estamos vivendo dias estranhos. No passado, quando alguém assistia algum filme, lê alguma revista, normalmente as pessoas torciam pelo mocinho, pelo herói. Hoje não. Hoje você tem uma série de pessoas que
acabam ficando do lado, como a Lívia usou a expressão, do opressor. O opressor ele acaba sendo exaltado, é aquele que tem um destaque. Então nós estamos vivendo dias difíceis. E é lógico que nesse mundo de pecado e de injustiça, existem momentos em que nós sentimos o desejo, a vontade da vingança. A Bíblia trata desse assunto, mas ela mostra que Deus, ele é o juiz, isso é muito importante, como já foi dito, e ele também é o executor. No Salmo 94 mesmo, os versículos 1 e 2, eu leio assim, olha como é que o salmista se refere a Deus. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, ele repete. Mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá a paga aos soberbos. Então, o salmista, ele estava indignado pela situação e constantemente o cristão, ele vai enfrentar situações em que ele vai estar sendo oprimido, vai estar sendo injustiçado, mas ele não perde o foco de saber que Deus é o juiz, pode ser que ele faça justiça imediatamente, pode ser que leve um tempo, pode ser que ele faça somente quando ele voltar. Às vezes, quando a pessoa ainda está num processo de crescimento espiritual, é muito comum fazer perguntas do tipo assim, então quer dizer que a pessoa matou, aprontou e se ela se arrepender ela vai para o céu? Vai. Né? A economia do reino de Deus ela é diferente. A maneira como Deus faz justiça, a maneira como ele olha para um e para outro, é de um jeito diferente da parte humana. Né? O ser humano ele quer espezinhar a pessoa, fazer com que ela realmente apodreça de tal forma que ela pague o que foi feito. E esse sentimento da indignação, novamente eu falo, é um sentimento correto. Nós não podemos nos acostumar com esse mundo, não podemos chamar de certo o que é errado e de errado o que é certo, mas precisamos lembrar desse detalhe. O que envolve vingança, Deus ele é o juiz e é o executor, porque ele vai saber como fazer. Né? Nós normalmente somos tomados, né, por sentimento do ódio, dessa indignação, e daqui a pouco a gente faz a parte que é de Deus, passa um tempo e a gente fala assim, puxa, não me trouxe a paz que eu queria. Então, esse é um ponto. Uma curiosidade que a lição trouxe para a gente é de que os salmos são proclamações proféticas sobre o juízo divino, né, que é iminente, e não apenas orações do salmista. Normalmente a gente acaba indo, né, aos salmos buscando essas orações, né, esse conforto. Mas os salmos também são proclamações proféticas sobre o juízo. Né? Então é o papel que Deus tem, esse papel duplo de ser o juiz e o executor. Eu aproveito para perguntar para os queridos que estão em casa o seguinte, eu tenho certeza que você já foi consolado pela mensagem que envolve o livro dos Salmos. Mas qual é o seu salmo preferido? A gente, né, tem tantos salmos, mas nós gostaríamos de saber qual é o seu salmo preferido. Escreve para a gente aqui. E se ainda quiser, diga por que você gosta deles. Gente, como é bom saber que Deus ele pensou em tudo, inclusive em solucionar essas situações em que nos sentimos oprimidos ou vivenciando um momento de dor. Então, nesse sentido, que salmo te ajuda? Qual é o que você prefere? Quero aproveitar para conhecer, Ricardo, que os nossos seguidores eles têm aí como melhor salmo para a vida deles. Muito bom. Lívia Vilela, você tem um salmo preferido, Lívia Vilela? Tenho, Qual você sabe. Queremos saber agora. O Salmo 37:4. Que a sua alegria esteja no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém. Muito E eu nunca falo sem me emocionar. Gosta mesmo, né? Eu sabia que É ela ia se muito emocionar. especial esse salmo para o meu coração. Muito bom. E aí chegamos então, Lívia, eu te pergunto, nós estamos aqui na quinta-feira, tem disse aqui o juiz do Senhor e o santuário, e nós lemos aqui alguns salmos, 96, versículos 6 a 10, 99, 1 a 4, 132, 7 a 9, né, o versículo 13 e o 18 também. E eu te pergunto, o que acontece
o juízo divino e quais são as implicações disso para nós e como o santuário nos ajuda a entender como Deus lidará com o mal. O santuário, como eu já disse no comentário anterior, ele é uma representação do que existe no céu, né? Hoje nós sabemos que Jesus está no santuário fazendo o papel de sumo sacerdote e estudar o santuário é muito interessante. Eu particularmente fico pensando, né, com meus botões, como se diz, assim, o tanto que devia ser, não sei se diferente, mas devia ser um ambiente realmente muito único o santuário, né? Hoje a gente tem ar-condicionado, tem tudo, todo o conforto, mas naquela época eram animais que eram mortos ali naquele pátio e vinha o sangue e ele era trazido para dentro do santuário, ele era, né, aspergido ali nas cortinas, aquela cortina era lavada uma vez por ano, né, na purificação, mas ficava um ano inteiro aquilo ali, né? E o sangue, ele não é cheiroso, né? É um cheiro ruim e com o passar do tempo vai ficando aquele cheiro. E eu imagino assim, o tanto que devia ser difícil realmente aquele ambiente. Não deveria, o santuário não deveria ser um ambiente assim tão agradável de se estar. Mas era naquele ambiente onde Deus se manifestava para o povo e aonde ele exercia o juízo do povo ali uma vez por ano. E hoje, né, na morte de Cristo, o véu foi rasgado e nós não precisamos mais sacrificar animais. Nós podemos nos apresentar diante de Deus em oração e ter o perdão dos nossos pecados. Então, o juízo de Deus está relacionado ao santuário, a mim me mostra que não é simples. Não é uma coisa fácil você ter um pecado perdoado. Exige um sacrifício, exige o derramamento de sangue, né? E hoje nós temos Cristo, que foi o Cordeiro perfeito que derramou esse sangue, mas não é algo banal, às vezes, como a gente tem no nosso dia a dia, né? Deus está lá no seu santuário e existe um plano de salvação e por mais que nós nos acheguemos a Deus em oração hoje de uma maneira sem precisar derramar sangue, essa eternidade do derramamento de sangue já está selada em Cristo. E aí, para finalizar, para mim o santuário mostra como Deus vai lidar com o mal, que é o quê? Vai chegar um momento onde esse mal vai ser limpo, né? Finalmente ele vai ser limpo. Hoje os nossos pecados, né, contaminam o céu, né? Os nossos pecados ainda estão sendo contados, revelados e passados, registrados, mas vai chegar um momento aonde o santuário vai ser purificado e Jesus vai realmente limpar todo esse pecado. Para mim essa é a maior lição, né? A boa notícia. Muito bom. E aí, Adriano, vamos fazer o fechamento dessa lição? O que você traz aí para a gente concluir essa lição? O Salmos 82, né, ele oferece uma visão para a gente da justiça divina, né, censurando a liderança dos humanos, né, por sua injustiça e chamando por Deus para intervir em favor dos oprimidos. Então a mensagem central, né, do Salmo 82 é a soberania de Deus sobre todas as nações e a necessidade de justiça, retidão nos governos e a liderança humana. Então eu termino essa lição, Ricardo, com uma esperança mais ainda firme, né, de que apesar das imperfeições, do pecado, das coisas que acontecem nesse mundo, das injustiças, da opressão, nós temos a certeza e devemos confiar na capacidade de Deus para intervir e estabelecer um governo justo. Então nós sabemos que isso não vai demorar, né, e que muito em breve Jesus irá acabar com todo esse cenário, toda essa consequência terrível que o pecado trouxe à humanidade e nós iremos viver com ele eternamente, né? Sem pecado, sem tristeza, sem dor. Então, eu convido você, meu amigo, minha amiga, a colocar a sua esperança em Deus, em Jesus Cristo, né? Quando ele se entregou lá no Calvário, na cruz do Calvário, ele se entregou por você, né? E ele está aí do seu lado para te ajudar a vencer todos os desafios, para te ajudar a colocar em prática os seus ensinos, para que você esteja preparado no grande dia, né?
de retorno na sua volta. E assim você irá viver eternamente com Ele, feliz para sempre. Então o que eu tenho para dizer para você hoje, diante dessa lição, é que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Assim como você está, curva sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o seu nome. Obrigado pela oportunidade que tivemos de juntos estudarmos, aprofundarmos e compreender melhor sobre os ensinamentos que o Senhor nos traz através do livro de Salmos. Continue conosco, continue abençoando esse projeto e a cada um, ó Pai, que assiste a esta lição, que a tua paz esteja conosco, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e fica aqui o meu pedido. Não deixe de dar o seu joinha, deixar o seu comentário, compartilhe essa lição e esperamos você na próxima lição. Um abraço.